deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, apresenta relatórios favoráveis ao voto auditável. Pauta é defendida abertamente pelo presidente Bolsonaro e ministro do STF fazem campanha contra. O deputado Felipe Barros apresentou no último dia 28 o seu relatório final favorável ao voto impresso auditável. A comissão especial que analisa a questão na Câmara. Segundo o deputado, o voto auditável representa um avanço nas urnas de primeira geração para as de segunda geração. Só os países Brasil, Butão e Bangladesh utilizam um sistema eleitoral semelhante ao nosso. BBB. Então assim, veja, tá na mesma situação. Bolsonaro, ele tá realmente tentando ao máximo blindar essa questão da fraude. O voto auditável, eu fico impressionado das pessoas que fazem campanha contra o voto auditável. Qual é o problema, amigo, de ter transparência? Você é contra a transparência por quê? Me diga. Por que você é contra a transparência? O governo vem apresentando de forma didática como é o voto auditável, mostrando que você não vai sair com papelzinho nenhum, porque existe que as urnas de segunda, terceira geração vem com a urna e uma impressora que o papel sai e já vai direto para a impressora ou pro baú, pra urna, né? Pra urna. Então é algo completamente simples que só vai garantir para a população transparência, só vai mostrar transparência, e é isso que eu quero. Como a deputada federal Bia Kicis falou, eu não quero que um ser iluminado fale: acredite nisso aqui porque é o que é e acabou. Acredite em mim. Você tem a obrigação de acreditar em mim. Não, meu amigo, eu quero provas. Eu quero provas. Eu quero, em qualquer dúvida que exista, que conte. Eu quero que conte. É isso que eu quero. Isso é democracia. Só para colocar alguns pontos aqui em relação a isso. Os partidos que hoje se colocam contra, né? Marcelo Ramos, que é o vice-líder do governo, já se colocou contra o voto auditável agora, mudou de posição, estranhamente, né? Depois da reunião com Alexandre de Moraes, com os ministros do STF, estranhamente mudou de posição, agora ele não é mais a favor, né? Fernando Henrique Cardoso, que sancionou uma lei em 2002, obrigando o voto impresso. Em 2014, o PSDB, quando contestou o resultado da eleição lá com o Aécio, né? Que Aécio Neves perdeu para Dilma por poucos, acho que foi 3 milhões de votos, né, uma diferença pequena. Eles contestaram o resultado da eleição, pediram auditoria e disseram que o sistema não era auditável. Aí eles defenderam o voto impresso. E agora está todo mundo contra, né? Por que será que está todo mundo se unindo contra o voto impresso, contra o voto auditável? Só agora, sendo que todos eles, até o PSOL votou a favor do voto impresso em 2016, quando essa pauta foi aprovada. Por que agora está todo mundo contra? Não é muito estranho? Isso não soa muito estranho para vocês que estão assistindo, que estão ouvindo? Porque toda essa galera aqui, se essa votação fosse há 4, 5 anos atrás, teria votado a favor. Agora eles são contra. Será que não é só porque Bolsonaro está no poder? Não é só porque é um presidente de direita que está no comando do país? E detalhe, viu, Flávio? E Tarcísio? Quem começou com a campanha de voto impresso foi o PDT. Ciro Gomes, que é a favor, pelo menos ele está sendo coerente. Ele tem que ser pelo menos coerente uma vez na vida. O PDT, que foi uma iniciativa de Brizola, porque ele foi prejudicado há muitos anos atrás. Tentaram dar um golpe nele, e o PDT que começou com isso. Aí agora, só por causa que Bolsonaro faz questão também que tenha transparência, que seja um voto auditável, agora essa galera fica com essa demência aí. Pode continuar. E o que aconteceu essa semana, né? Eu acho que essa é a questão mais grave, né? Passar a palavra aqui para Tarcísio daqui a pouco, para comentar também sobre isso. Ministros do STF, eles fizeram reuniões, né? Barroso, Alexandre de Moraes, também Gilmar Mendes, né? Fizeram reuniões com líderes parlamentares para impedir que fosse aprovado na comissão a questão do voto impresso auditável, para que o relatório de Felipe Barros seja rejeitado. Ou seja, ministro do STF fazendo reunião com líder partidário, com parlamentares. Que tipo de democracia é essa? Porque o poder legislativo, você já imaginou, vamos pensar na seguinte situação: o ministro da Suprema Corte lá dos Estados Unidos chega para conversar com parlamentares para discutir projeto de lei. Você acha que isso é plausível? Você acha que isso existia em qualquer lugar do mundo? Eu nunca ouvi falar disso, só estou ouvindo falar no Brasil. E isso é crime de responsabilidade tipificado na Constituição. Que atuação política de ministro do STF é motivo para crime de responsabilidade. E aí, cadê o nosso Senado?
Cadê o nosso Senado para reagir a essa patifaria, essa canalice que o STF está fazendo? Uma atividade partidária contra o voto impresso, fazendo reunião com o líder partidário. E o que é que está sendo discutido nessas reuniões? Será que está sendo discutido os inquéritos que os parlamentares têm lá na Suprema Corte? Porque deputado mudar de posição de uma hora para outra é muito estranho. Deputado que era a favor do voto impresso mudar de posição depois de reunião com o ministro do STF. Entendeu? São esses questionamentos que a gente deixa. Que é uma aberração. Isso que aconteceu é um fato. Não pode o ministro do STF fazer política, sair do seu gabinete, o cara que guarda a Constituição, e fazer política com parlamentar. E fazer reuniãozinha para ser contra voto auditável, para dizer, não, vamos ter que barrar lá na comissão, para não aprovarem, para não deixar passar. Como falou o Ives Granda Martins, né? O STF hoje é o maior partido político do Brasil. Esse comentário resume tudo. Se quiser falar... Pois é, né? Para quem não sabe, o voto impresso não é uma impressão de um papel que vai tá lá seu nome, o seu voto e que você pode sair com aquele papel, não. Nem você sai com uma cópia daquilo. A urna eletrônica permanece e ao lado vai ter uma impressora onde vai sair impresso, né, um papel que você vai conferir se de fato seu voto foi para a pessoa correta. Seu voto foi para o candidato, né? O candidato que você escolheu, e o papel entra na urna. O que ocorre hoje em dia é que não há isso. A gente tem que confiar no meio eletrônico, né? Como se não fosse possível invadir nenhum computador hoje em dia, né? Porque a urna eletrônica basicamente é um computador. Ele computa os dados, né? Que pode a própria urna ser burlada, como no ato de transferência do cartão de memória dela, onde está armazenado os votos, para um outro local, pode ser extraviado, pode ser modificado, pode ser editado de alguma forma. E como é que a gente vai saber? A gente tem que ter uma segunda conferência, conferência, né? Então, agiliza o processo, a parte eletrônica agiliza o processo inicialmente, mas a parte impressa é a parte que vai garantir de fato, né, que aqueles votos foram computados corretamente. E eu acho ridículo o STF, a atuação do STF hoje em dia. Eles são deuses, né? São os deuses. Não existe três poderes mais, é só o poder do STF e o Senado. O Senado e o Congresso estão completamente de joelhos. Por mais crimes e por mais crimes de responsabilidade que o STF cometa, não haverá nenhum tipo de impeachment, não haverá nenhum tipo de acusação contra eles, porque os senadores e os deputados têm um rabo preso, né? Qual é o deputado ou senador que não tem um processo de alguma improbidade administrativa, alguma coisa nesse sentido? Então, se eles se indisporem contra o STF, haverá retaliação. Então, como eles não querem isso, eles querem ter paz, né, com os juízes do STF, para não haver esse tipo de problema. Então, consequentemente, né, como eu posso dizer, uma corrupção relacionada a interesses, né? Uma corrupção, aí sim há, como é que eu posso dizer, a prevaricação, né? Olha, eu tenho aqui um tweet feito pela deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal. Ela escreve assim, abre aspas para a deputada: o desejo de derrubar Bolsonaro está levando ao abandono da lógica. Não se pode investigar prevaricação por falta de medidas relativas a um crime sem investigar se houve crime. Estão pulando etapas. Qualquer ser humano minimamente racional percebe, nem precisa cursar direito. Então observa como é que está essa escalada do STF, como é que está essa escalada dessa tentativa monstruosa de derrubar o presidente da República. Eu queria muito viver numa sociedade onde eu não precisasse vestir a camisa de um político, onde eu ficasse observando de fora, analisando. Então o que estamos vivendo hoje é um ataque à democracia feito pela mídia, feita pela esquerda, feita pelo Supremo Federal. É um ataque monstruoso à democracia. E a sociedade precisa entender isso. As pessoas precisam entender isso. O quão escandaloso é isso. Você pega um presidente da República que tem que lutar para que exista transparência.
Que é o mínimo que Que se é o exige. mínimo. E você vê pessoas sendo contra essa questão de transparência por rivalidade, por uma oposição burra. Ou por outros motivos, né? Isso, sabe? É algo assustador.